O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia e o único Novo Testamento de natureza inteiramente profética. Sem este livro, a Bíblia não poderia ser corretamente compreendida, pois tudo o que foi iniciado em Gênesis tem o seu desfecho no livro de Apocalipse. Juntamente com os livros de Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarias, o livro de Apocalipse faz parte do grupo de escritos chamados apocalípticos, que emprega intensamente a linguagem figurativa para transmitir os mistérios celestiais que não têm quase nenhuma semelhança com as coisas terrenas. São utilizados símbolos, números e imagens, e é apropriado o estudo destes 5 livros em conjunto para que se possa comparar e entender alguns dos símbolos e figuras utilizadas. Porém, há uma diferença fundamental entre os escritos apocalípticos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Em Daniel, vemos que a palavra profética foram seladas, Daniel 12, 4 e 9. Mas em Apocalipse, as palavras proféticas não estão seladas, Apocalipse 22, 10. Portanto, a ênfase do Novo Testamento não é esconder, mas revelar. Gênesis é o livro dos começos e o Apocalipse o livro da consumação de todas as coisas. Tanto, quando comparamos o primeiro e o último livros da Bíblia, vemos muitos paralelos se completando. 1. O paraíso perdido sendo restaurado. 2. O descanso interrompido sendo reiniciado. 3. A maldição que foi pronunciada sendo cancelada. 4. O inimigo que entra em cena condenado e banido eternamente. 5. O acesso à árvore da vida é novamente liberado. 6. Deus vindo outra vez habitar entre os homens. O Apocalipse termina com todas as coisas sendo feitas novas e Deus habitando no meio do seu povo. Apocalipse 21, 5. Os 2 últimos capítulos deste livro, Apocalipse 21 e 22, podem ser considerados como a continuação dos 2 primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis do 1 ao 2, pois nestes 4 capítulos não temos a presença do pecado. A partir de Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo, até Apocalipse 20, em que temos o grande e último julgamento, o trono branco, o pecado prevaleceu e manchou tanto o homem quanto a criação de Deus. Além de concluir toda a Bíblia, o Apocalipse também encerra o Novo Testamento. Seria difícil encontrar um clímax mais apropriado para o Novo Testamento, pois ele se inicia com um bebê chamado Jesus, nascido em um canto obscuro do Império Romano, e termina com as nações andando mediante sua luz, e todos os reis da terra lhe trazendo sua glória. Apocalipse 21 e 24. Com este livro, completa-se os escritos do apóstolo João, que nos falam de fé, amor e esperança. Em seu evangelho, Jesus é apresentado como aquele em que devemos crer, em suas epístolas, como aquele a quem devemos amar, e no Apocalipse, como aquele a quem devemos esperar. O Apocalipse foi originalmente escrito para os cristãos das 7 igrejas localizadas na província romana da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, no final do 1º século, em um período de intensa perseguição sobre o Império Romano. Porém, essas 7 igrejas são representativas e alcançam todos os cristãos de todas as épocas. 22:6. O termo Apocalipse provém da transliteração da primeira palavra do livro de origem grego, Apocalipsis, que traduzido literalmente significa descortinar ou revelar,
mas devido ao acontecimento trágicos descrito no livro, a palavra Apocalipse passou também a significar uma catástrofe de grandes proporções. Portanto, esse livro nos fala de uma revelação, mas revelação de que ou de quem? O primeiro versículo nos diz, revelação de Jesus Cristo. Muitos leem o livro de Apocalipse para conhecer o que acontecerá no futuro, mas na verdade o propósito do livro não é nos revelar o que está por vir, mas quem está vindo. Assim, o Apocalipse está centrado na pessoa de Cristo, sua glória celestial, majestade real, poder irresistível, retorno triunfante e vitória definitiva sobre todos os inimigos. Além desta revelação da pessoa e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, há também a revelação de várias outras verdades e realidades que o homem, por si só, não poderia conhecer. A situação espiritual das igrejas, capítulos 2 e 3. Os acontecimentos no céu após a ressurreição de Jesus, capítulo 5. O mundo espiritual que influencia o mundo natural. O real caráter dos homens ímpios e dos anjos caídos. O sistema maligno que controla este mundo. Os últimos eventos da história humana. A vitória final de Jesus contra todos os seus adversários. Capítulos 6 ao 18. O reino milenar de Jesus sobre toda a terra. Capítulos 19 e 20. A criação de novos céus e nova terra. Capítulos 21 e 22. Entre outros. Apocalipse é um livro relevante, pois trata das coisas que em breve devem acontecer. Capítulo 1, versículo 3. Ou seja, nos últimos dias que iniciaram com a primeira vinda de Jesus, ele retrata o fim da era atual e a consumação de toda a profecia bíblica, relevando o futuro, traçando o destino de toda a humanidade, judeus, gentios e a Igreja de Deus. Essa grande profecia lida principalmente com os eventos antes da volta de Jesus, mas também abrange o estabelecimento do seu reino milenar, o julgamento final, o novo céu e a nova terra, a eternidade futura. As duas principais mensagens são: 1. Deus reina absoluto sobre o universo que ele criou, e apesar do poder do diabo e da extensão do mal neste mundo, os propósitos divinos serão plenamente realizados. 2. Cristo retornará novamente em poder e grande glória, derrotando todos os inimigos e estabelecendo seu reinado de paz e justiça sobre toda a terra, por meio de uma série de julgamentos. Os selos, as trombetas e as taças. Os homens e os anjos serão castigados por causa dos seus pecados, e o grande dia da ira de Deus, tão frequentemente profetizado tanto no Antigo no Novo Testamento, finalmente acontecerá. Existem 4 escolas principais de interpretação de livro: idealistas, também chamada de simbólica ou espiritualizante, separa o Apocalipse de todo e qualquer evento histórico. Considera este livro apenas como uma representação altamente simbólica dos grandes princípios do governo divino. Exemplo, a vitória do bem sobre o mal. Preteístas. Segundo essa escola, tudo o que foi profetizado neste livro aconteceu na época em que foi escrito, ou seja, no final do primeiro século. Futuristas. Tudo o que foi profetizado a partir do capítulo 4 tem a ver com últimos dias, sem nenhuma aplicação durante a era da igreja, ou seja, ele revela eventos que ainda estão para se cumprir. Histórica. Encara o Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história da igreja até a volta de Jesus Cristo e o fim dos tempos, sendo a história do reino de Deus desde o primeiro até o segundo advento de Cristo. Um ponto importante no que diz respeito a acontecimentos futuros em relação ao milênio
ou seja, aos 1000 anos citados no capítulo 20 do Apocalipse, há várias linhas de interpretação para este período de tempo. Pré-milenistas consideram literalmente o período do milênio. Cristo estabelecerá seu reino de paz e justiça na terra por 1000 anos, o que ocorrerá após a sua segunda vinda, e os santos ressuscitarão no começo do milênio e os descrentes no fim, para julgamento. Pós-milenista consideram o período de 1000 anos como algo simbólico. Cristo voltará após o milênio, que é interpretado como um longo período de expansão do Evangelho e de prosperidade espiritual da Igreja, até que o mundo inteiro seja cristianizado e todos os povos aceitam ao Jesus como seu Senhor e Salvador. A milenista considera o período de 1000 anos simbolicamente o milênio e o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ou seja, diz respeito à nossa era atual, em que Cristo está reinando por meio da sua Igreja. Além disso, o arrebatamento da Igreja é outro ponto em que temos diversas correntes de interpretação. Além disso, o arrebatamento da Igreja é um outro ponto em que temos diversas correntes de interpretação. Pós-milenista e amilenista creem que o arrebatamento ocorre no final da era da Igreja com o retorno de Cristo. Pré-milenistas, arrebatamento pré-tribulacional. A Igreja é arrebatada antes do início da Grande Tribulação. Arrebatamento mesotribulacional. A Igreja é arrebatada no meio da Grande Tribulação. Arrebatamento pós-tribulacional. A Igreja é arrebatada depois da Grande Tribulação, imediante antes do glorioso retorno de Jesus. Arrebatamento parcial. Os cristãos vencedores espirituais são arrebatados antes e o restante dos cristãos em algum momento durante ou após a Grande Tribulação. Também podemos observar uma estrutura numérica muito frequente em todo o livro. A principal diz respeito ao número 7, que aparece 54 vezes e representa perfeição temporária natural. Alguns estudiosos veem uma ordem cronológica no livro por meio de 3 sequências de 7. Primeiro os 7 selos, depois as 7 trombetas e no final as 7 taças, capítulos 6 ao 19. Outros creem que a sequência de selos, trombetas, taças ocorrem paralelamente. Outro numeral muito importante é o número 12 e seus múltiplos, que representa a perfeição eterna e espiritual. Este número aparece diversas vezes nos 2 últimos capítulos do livro, mostrando a perfeição divina incorporada à nova criação e à eternidade futura. O Apocalipse fala da derrota de Satanás mais do que qualquer outro livro da Bíblia, e por isso é alvo de ferozes ataques de adversário, que tenta desacreditá-lo ou rotulá-lo como incompreensível. Finalmente, apesar do seu tom terrível, precisamos notar que o Antigo Testamento termina como uma maldição, Malaquias 4:6, mas o Novo Testamento termina com uma bênção. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Apocalipse 22:21. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.